Fala galera, tudo bem? E aí pessoal, beleza? Hoje a gente fez um compilado de perguntas que a comunidade mandou sobre alimentação de dinossauros. Então, para começar, Aline, quantos quilos de comida por dia um dinossauro comia? Isso depende muito e a gente precisa explicar uma coisa antes. Na verdade, é difícil dizer porque os dinossauros eles foram e continuam sendo um dos grupos mais diversos de animais vertebrados. Só para vocês terem uma ideia, lá na Era Mesozoica existiram centenas de milhares de espécies de dinossauro. Hoje, a gente, paleontólogo, descreveu entre 800 e 1000 espécies de dinossauros que viveram lá no passado. E continua saindo cada vez mais espécies. A cada ano são descobertas entre 30 e 50 espécies, então esse número aumenta muito com o tempo. Agora, também temos dinossauros viventes, a gente não pode esquecer das aves, e isso varia muito. Tanto hoje quanto no passado, a gente teve dinossauros que comiam coisas diferentes e dinossauros de tamanhos diferentes. Se você parar para pensar nos maiores dinossauros, né, como por exemplo o Argentinossauros com 35 metros de comprimento e muitas toneladas, e o dinossauro menor vivo hoje, que é o colibri-abelha, que tem um tamanhozinho de 5 centímetros de comprimento. Tá, mas como é que a gente calcula o quanto que um dinossauro comia? A gente usa uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem, que é comparar com os animais viventes. Tem um monte de cientista maluco aí que fica indo medir o quanto pesa. Não fala assim, cientista maluco? É, fala isso não, porque isso só reforça Tá, o estereótipo. É porque é meio maluco mesmo fazer, mas tudo bem. Maluco pra você que é geólogo, tá, meu amigo? Mas pra meu aspecto, você que é doido que fica olhando pedra. Mas eu faria isso também. Mas tudo bem, então vai lá, de novo. Tem um monte de cientista que fica medindo o quanto pesa um animal. Peraí, não. Tem um monte de cientista que vai pro meio... Meu Deus! Não ri! Eu tenho que explicar com palavras simples. Olha... Você quer ajuda? Não. Tem um monte de cientista que vai para a natureza medir quanto pesa os animais e o quanto que eles têm que se alimentar. O quanto pesa um animal a gente chama de massa na ciência. Então a gente faz medida da massa de vários animais diferentes, tipo, por exemplo, jacarés e crocodilos, e o quanto eles precisam de comer por dia. Desculpa, gente! Que é uma mistura de vigilantes do peso. Vigilantes do peso? Desculpa, meu Deus do céu! Sério mesmo? Que é tipo uma mistura de vigilantes do peso com nutricionista de bicho. Então, com essas informações dos animais que vivem hoje, de um monte de espécies, a gente pode comparar e esticar essa informação para estimar um animal que já morreu. Por exemplo, a gente, alguns anos atrás, tentou estimar o quanto que comia um jacaré gigante do Acre, lá na Amazônia, chamado Purosaurus. Que viveu alguns milhões de anos atrás, Sim. Tá? Não tem mais ele vivo hoje. Sim, ele está morto, ele está extinto. Ele tinha 12,5 metros de comprimento, tamanho de um ônibus, um pouco maior que um ônibus. E ele tinha umas 8 toneladas por aí. Então, mais ou menos o tamanho de um tiranossauro rex. Sim. Aí o que a gente fez? A gente pegou dados de quanto que crocodilos comem hoje lá na África, pelo tamanho deles, e esticou esse dado até o tamanho desse animal, Purosaurus. E a gente achou que ele indicou, provavelmente comeria 45 quilos de carne por dia. Se você ficou impressionado, mas esse é um bicho muito grande para comer tão pouca carne, isso tem a ver com a forma com que esse organismo processa o alimento que ele come. A gente chama isso na biologia de metabolismo, que é tipo o nosso motor da vida. É aquilo que transforma, né, o alimento em energia que vai funcionar para você executar as suas funções. Só como exemplo, uma onça no Pantanal, ela tem que comer mais alimento do que um jacaré com a mesma massa dela, porque ela tem um metabolismo mais acelerado. É que o funcionamento do corpo da onça e do corpo do jacaré são diferentes. A onça, ela produz o próprio calor corporal, enquanto os jacarés e outros répteis não produzem o próprio calor corporal, então acabam gastando menos energia, por isso comem menos. Para explicar para vocês como é que funcionaria o metabolismo de um organismo, pensa assim, você tem duas casas diferentes. Uma que tem um sistema de aquecimento embutido, que seria a onça, e uma que não tem, que seria o jacaré. Essa com sistema de aquecimento embutido gasta muito mais energia por mês para manter esse sistema de aquecimento funcionando. Então a conta é muito mais alta. Pensa que a conta é a quantidade de comida que esse organismo tem que comer.
Já essa outra casa, imagina que é o jacaré, ele não tem um sistema de aquecimento embutido, né? A temperatura da casa varia de acordo com o ambiente. Então ele gasta muito menos energia por mês para manter essa casinha funcionando. A conta é muito mais baixa, logo a comida necessária é menor para manter o corpo desse animal. E tem vários estudos indicando que os dinossauros que já morreram, que foram extintos, eles tinham um metabolismo algo entre o de um crocodilo e o de uma ave de hoje, e bem menos do que os mamíferos. Claro, podendo variar muito pensando na enorme diversidade de dinossauros que existiram. Agora vamos chegar aos números, tá? Um dinossauro herbívoro grande, enorme, tipo o tamanho maior dos maiores que a gente conhece, os pescoçudos, um pescoçudo de 30 toneladas, tinha que comer por dia por volta de 110 quilos de pinheiros e 51 quilos de cavalinhas por dia para se manter. E agora, Aline, por que essa diferença de uma planta ele ter que comer o dobro da outra? Uai, gente, uma planta pode ser mais calórica que a outra, do mesmo jeito que a gente tem alguns alimentos que estão na nossa dieta que são bem mais calóricos do que o outro. Se a sua dieta é baseada em hambúrguer ou em brócoli, você vai adquirir muito mais energia comendo uma pequena quantidade de hambúrguer e você vai precisar de uma quantidade muito maior de brócoli para ter as mesmas calorias. Então as cavalinhas são plantas muito mais calóricas do que os pinheiros, por isso eles precisariam comer uma menor quantidade de cavalinha para ter o mesmo número de calorias do que uma quantidade muito maior de pinheiro. Então as cavalinhas eram tipo os bombons dos vegetarianos. Tipo isso. Tá. Tipo isso. Se eu fosse um dinossauro herbívoro, então eu ia direto nas cavalinhas. Pois é, mas você adora uma salada, eu acho que você ia pro pinheiro, hein? Tá, pode ser. Agora vamos passar para os carnívoros, tá? Uma estimativa indica que o T-Rex, de 6 toneladas mais ou menos, ele tinha que comer pelo menos 140 quilos de carne por dia para conseguir se manter. Isso aí dá mais ou menos o equivalente a 2 pessoas. Adultas. Se você comparar isso com o quanto comia aquele jacaré gigante que a gente falou, que viveu lá no Acre milhões de anos atrás, isso é 3 vezes mais do que aquele bicho comia. Por que essa diferença? Porque o metabolismo, a forma como o corpo do tiranossauro funcionava, ela consumia muito mais energia do que o corpo do jacaré, já que ele produzia algum calor interno como fazem as aves na atualidade. Mas por que, Tito, por exemplo, se a gente comparar com a quantidade de comida que um dinossauro herbívoro daqueles de 30 toneladas precisava comer, o tiranossauro parece que precisava comer muito mais? Primeiro porque o tiranossauro está muito mais próximo das aves do que os dinossauros pescoçudos. Segundo, os dinossauros pescoçudos, pelo fato de serem muito grandes, eles tinham uma propriedade especial que ajudava a manter a temperatura sem precisar gastar muita energia para manter o corpo quentinho. Então era uma vantagem que eles tinham e acabava que eles tinham um metabolismo um pouco mais lento que esses dinossauros predadores. Mais parecido com o dos jacarés, crocodilos e de outros répteis viventes do que com as aves. Já o tiranossauro tinha um metabolismo muito mais parecido com o das aves. Tá bom. Agora, como esses animais achavam tanta comida? Eles não tinham geladeira nem supermercado como a gente. Então eles faziam como os animais fazem hoje. E tinham diferentes táticas para buscar alimentos, tá? Então alguns tinham um pescoço comprido para achar alimento no topo das árvores, outros eram velozes para capturar suas presas, outros ainda eram capazes de escavar para comer raízes e outros tipos de alimentos debaixo da terra. Alguns tinham garras, tanto para segurar presas como para puxar galhos de árvores para se alimentar. Outros predadores se adaptaram exclusivamente para comer peixe na beira d'água. Tudo vai depender do tamanho do animal e de como o corpo dele processa essa comida. E também, claro, das adaptações que ele tem para encontrar o alimento. Tá, e agora vem a pergunta, qual era o mais comilão? Será que era o Tiranossauro Rex? Não sei, os carnívoros? Em geral, quanto maior, mais comia. Mas como a gente viu, alguns animais comiam proporcionalmente mais. Então quanto maior o predador dinossauro, maior ele vai ter que comer. E entre os herbívoros, quanto maior o herbívoro, mais planta ele vai ter que comer. De novo, tudo vai depender do metabolismo, ou a forma como esses animais processam o alimento. É um corno mesmo, né, esse passarinho? Deixa o bichinho. Tá, eu vou pausar, vou dar mais uma pausa pra tentar afugentar um passarinho. Pronto, o dinossauro efetivamente espantado. Cara, como é que um bicho tão pequenininho faz um barulho tão alto? Mas esse é um tema pra outro episódio. Ele ficou animado com a gente falando de dinossauro. É.
E nesses ambientes do passado, a gente tinha mais dinos carnívoros ou mais herbívoros? Os ambientes do passado eram muito parecidos com os ambientes que a gente tem ainda hoje. Proporcionalmente, a gente tem muito mais animais que comem plantas do que animais carnívoros. A gente chama isso de pirâmide ecológica. Lá na base a gente tem os animais que comem planta, que são muito mais numerosos, e no topo dessa pirâmide a gente tem os animais que são carnívoros, que comem os outros animais, né? Por isso que a gente fala, por exemplo, que é um predador de topo. E geralmente eles têm um número muito menor do que o de herbívoros. Então, no passado, os dinossauros herbívoros eram muito mais abundantes do que os dinossauros carnívoros. Agora, uma pergunta que você pode ter feito, né? O que comiam esses dinossauros carnívoros? Eles comiam outros dinossauros? Como é que era isso? Então os dinossauros carnívoros, eles tinham um menu disponível para eles no ecossistema de um monte de coisa. Tinha peixe, tinha outros animais que viviam ali, tinham mamíferos, tinham pterossauros, tinham outros animais, tartaruga, lagarto, cobra, um monte de bicho. Só que a gente tem evidências de que tinha dinossauros carnívoros caçando dinossauros herbívoros em várias espécies, em vários grupos, em vários momentos. A gente tem fósseis de mordidas, fósseis de arranhões. A gente tem inclusive evidência de que talvez alguns tivessem digerido esses herbívoros, mas é um assunto que fica mais para frente. Agora sim, a gente também tem evidência de disputas entre carnívoros e entre carnívoros da mesma espécie. Alguns paleontólogos inclusive indicaram que talvez pudesse ocorrer canibalismo em tiranossauro, por exemplo. Canibalismo é quando um animal de uma espécie come outro indivíduo da sua mesma espécie. A gente não tem isso só para tiranossauros, mas para um dinossauro lá de Madagascar. Top! Canibalismo é quando um animal de uma espécie devora outro animal da mesma espécie. E a gente tem evidências disso não só para tiranossauros, mas também para um dinossauro lá de Madagascar, que é o Majungasaurus. A gente falou de comida até agora, mas agora o quanto de água eles deviam beber? Essa pergunta não tem uma resposta ainda. Nunca ninguém calculou quanto um dinossauro extinto deveria beber de água. Mas a gente pode comparar com dinossauros modernos, dinossauros viventes, que são as aves. Existem algumas aves que quase não bebem água, elas tiram toda a água que elas precisam do alimento que elas consomem, né, do alimento sólido que elas consomem. Já tem outras aves, por exemplo, como o avestruz, que é uma ave de deserto, que ele passa longos períodos sem ingerir água e ingere muita água de uma só vez. A gente tinha dinossauros de diferentes tamanhos, dinossauros com diferentes modos de vida, e isso deveria variar bastante entre eles. A gente falou um monte de coisa de alimentação de dinossauro aqui. Então uma coisa que o pessoal sempre pergunta pra gente é: a gente tem cocô fossilizado? Não só cocô, como também xixi fossilizado de dinossauro, tá? O cocô fossilizado de dinossauro tem um nome muito específico que é coprólito, que significa fezes de pedra. E os coprólitos, eles são conhecidos há muito tempo, tá? São os fósseis mais comuns de serem encontrados, inclusive, e é fácil entender isso, tá? Quando você morre, você deixa só um esqueleto para trás, mas quantas vezes você fez cocô na sua vida? Então, com os dinossauros, a mesma coisa. Eles faziam muito cocô ao longo da vida e várias dessas fezes poderiam fossilizar. E a gente usa essas fezes, inclusive, para entender a dieta desses dinossauros. Um exemplo legal é um cocô que foi identificado como de um Tiranossauro Rex, que tinha vários pedaços de ossos dentro, o que foi possível interpretar que ele não devorava só a carne das suas presas, mas também mastigava ossos. Então tem várias fezes de dinossauros fossilizados com pedaços de plantas preservados no seu interior, com pedaços de caranguejo, com ossos de outros dinossauros, dando pistas sobre a dieta desses diferentes animais. E não só cocô, como eu falei, mas a gente também tem xixi fossilizado. Não ficou nada do líquido, tá? Mas basicamente é a marca do líquido que atingiu ali a areia e deixou o escorrido do xixi no passado. E esses aí são raríssimos, né? Esses são raríssimos e o Brasil tá na frente. A gente tem a maior quantidade conhecida de xixi fossilizado de dinossauro do mundo. É interessante o Brasil ter esse registro, tá? Porque até pouco tempo atrás, relativamente, a gente não pensava se dinossauros faziam ou não xixi. As aves hoje, a maior parte delas, elas não eliminam líquidos, né? Como um xixi que a gente que é mamífero faz.
Elas fazem tudo junto, uma massa pastosa ali no cocô, branquinha, que fica grudado, que seria o equivalente do xixi delas. Então a gente não imaginava que dinossauros no passado poderiam fazer xixi. E essas marcas fizeram a gente entender que eles podiam fazer xixi de uma forma muito parecida com a gente. Outra pergunta que jogaram aí pra gente foi: e a carne de um dinossauro alimentaria quantas pessoas? Vocês têm que lembrar que muitos de nós comemos dinossauros no almoço até hoje. Aquele seu franguinho frito, aquele seu ensopado ou a sua canja, tá? Então, por exemplo, depende do tamanho do dinossauro, mais uma vez. Uma codorna alimenta uma pessoa, uma galinha alimenta até 4 pessoas, um avestruz alimenta um bocado de gente. Agora, se a gente pegar um dinossauro gigantão aí, um Uberaba Titã, Aline... Olha, um bicho de 30 toneladas daria para alimentar um Maracanã lotado, viu? Umas 78 mil pessoas. Umas 78 mil pessoas. A gente fez uma continha rápida, acho que fecha o Maracanã, um churrasco para todo mundo. E acabar com a fome. Agora uma questão bônus. A carne do dinossauro era vermelha ou era branca? Olha, eu não tenho ideia, Aline. Não tenho mesmo. A gente pode fazer uma comparação, tá? Apesar da carne do frango, né, quando a gente faz o churrasquinho ou frita a carne do frango ela ser branca, a carne do avestruz, quando ela tá cozida ou frita, ela fica da mesma cor da carne de vaca. Então talvez a carne dos grandes dinossauros tivesse essa mesma cor da carne do avestruz. Olha aí, então se alguém chegar com essa conversa pra você, você já sabe a resposta. Então é isso, galera. Isso é só mais um capítulozinho da história dos dinossauros que a gente queria contar pra vocês. Se vocês curtiram aí, dá um joinha aí, cara, compartilha pra quem você acha que vai gostar. Deixa um comentário de vocês pra gente interagir também, a gente quer saber o que mais vocês querem saber. E joga aí as dúvidas de vocês, quem sabe vira um tema para um próximo vídeo. É isso aí, pessoal, até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores. Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo. Você também pode nos ajudar adquirindo produtos da linha Dino Hazard. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país.